Essa polarização que vem marcando o país, inclusive nesses últimos anos, teve um efeito deletério, maldoso e prejudicial ao país. Uma onda sem precedentes de fake news, de notícias falsas, desinformação, principalmente nas redes sociais e em aplicativos de mensagens. Os mecanismos de combate às fake news foram aprimorados recentemente. Mas será que isso é suficiente? O que será que a gente pode esperar dessa eleição agora? E qual deve ser o papel da imprensa, inclusive profissional, nesse cenário em que qualquer um pode divulgar notícias ou espalhar mentiras e até, como a gente dizia, escolher o que é mais importante, o que a gente chama de lead. A legislação brasileira e a justiça estão prontas, será, para entrar nesse cenário? Já vou começar com a Ellen, minha colega jornalista, para a gente pensar sobre isso, né, Ellen? Difícil, né, Bia? Porque quando a gente está produzindo uma reportagem para um veículo de imprensa, existe um arcabouço de regras que precisam ser observadas, precisam ser cumpridas. E quando elas não o são, há um efeito punitivo, né? Há um efeito punitivo. No entanto, quando a gente conversa sobre Big Techs, é uma terra de ninguém. E é uma terra de ninguém que vem sob falso argumento da liberdade de expressão, né? Que eu defendo, que eu realmente tenho que defender como jornalista, mas que você precisa de algum nível de regulamentação. Todavia, eu enxergo que hoje, quanto mais, assim, qualquer regulamentação que venha já está atrasada, né? A gente está sempre correndo atrás, porque não tem muito mais como, assim, a gente entrou numa era de AI, quer dizer, como é que você vai lidar com vídeos esse ano que vão estar circulando e que são ultra reais, que você não sabe dizer o que é ou não a verdade. É muito difícil lidar com tudo isso, né? Então, o que acontece eu quero pontuar aqui no Brasil, quando a gente conversa e a gente parece que está todo mundo doido gritando nas redes sociais, quem está doido e gritando na rede social são pequenos polos de extremos, tá? Quem está conversando no dia a dia, preocupado em pagar as contas, é uma maioria silenciosa que não é a extrema esquerda e que não é a extrema direita e que está muito incomodada com tudo isso. Mas é uma maioria que é pêndulo, que pode ir para um lado ou para o outro, conforme a economia pesa no bolso, conforme se sente atingido com uma informação ideológica de alguém, né? Então, quando a gente vai olhar para essa eleição, agora de 2026... é neste bolo que a gente precisa olhar. E é por este bolo que você precisa zelar, porque a gente perdeu a curadoria. A curadoria era uma prerrogativa do jornalismo. Isso não existe mais, né? Quando você sai do jornalista, passa para o influencer, você perde a curadoria. E ao perder a curadoria, você perde o valor, notícia, a credibilidade, que é tudo que a gente passou anos construindo e que não sei se um dia volta para a nossa sociedade. Eu acho muito difícil, não enxergo ainda uma saída para isso. E aí passa a ser muito difícil disputar essa maioria que está no centro, gente. Não é real, parece que é, mas não é real o extremo e a gritaria, né? A maioria está no centro e está tentando buscar uma saída. Sabe que esse ponto que tu trouxe, eu vejo que o problema em si de ter perdido esse papel de curadoria é a solução. Seria que voltasse, retornasse a tomar como fonte de informação as fontes que já fossem conhecidas, confiáveis, que se sabe que existe um protocolo e uma curadoria para que aquela informação fosse levada a público. Então, às vezes, aquilo que a gente acha, será que vai voltar? Eu acho que talvez o caminho seja voltar, seja o pessoal começar a olhar um pouco para trás mesmo. A gente precisa de regulamentação legislativa, que não tem. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso, que o pessoal fala que é censura, mas gente... Eu tenho um projeto de extensão na universidade que a gente vai os alunos vão para o público para ver se o povo sabe o que é fake news. Gente, as pessoas não têm dimensão do que é propagar uma fake news. Muitos acham que não tem nenhum tipo de aspecto jurídico em propagar. Vou lá e falo mesmo. Viu um incêndio? Falo que tem um incêndio. Não tem um incêndio, né? Então, assim, a gente tem um projeto de lei da fake news que é de 2020. Inclusive, ele foi, acho que foi ano passado, que ele passou no Senado e agora ele está na Câmara, 2020. É um projeto de lei que eu enxergo algumas inconstitucionalidades, mas que ele ainda pode ser ajeitado, ele está ainda na Câmara, né? Mas a gente não tem uma regulamentação específica para fake news. Então, enquanto a gente não tiver uma regulamentação específica, fica complicado, né? Então, assim, é um projeto de lei que, por exemplo, ele limita para quantas mensagens você vai poder enviar durante o... Gente, aí, no meu ponto de vista, é censura, né? Você imagina, você tem um grupo, no grupo de WhatsApp, tem lá no projeto de lei que você pode enviar 3 mensagens por dia.
Não faz sentido num Estado democrático de direito essa limitação. Então, assim, seria um projeto que deveria ter alguns ajustes ali, né? Alguns ajustes para não ficar inconstitucional e ferir a liberdade de expressão. Agora, a inteligência artificial, então, piorou, gente. Até eu, às vezes, fico lá, nossa, será? Aí eu falo, nossa, será que isso é verdade ou não? Eu falo, até duvido da minha idade. Eu falo, nossa. Né? Tô caindo no conto da inteligência artificial, né? Então, a gente precisa de regulamentação legislativa, jurídica, né? Precisa saber, durante a eleição, como que isso vai? Cadê o Tribunal Eleitoral falar pra gente como é que vai poder usar na campanha eleitoral? De que forma vai ser utilizado? Né? Vai ter punição se você espalhar uma fake news durante a eleição? Que a gente está usando o Código Penal, por enquanto, e o Código Civil também, né? Para os casos de indenização. Eu só puxaria um pouco para a questão econômica, que é o seguinte, saiu recentemente um cálculo que a Meta teria faturado mais ou menos 16 bilhões de dólares com o envio de notícias falsas, com fake news, né? Então, esse daqui é o ponto. Aquilo que chama atenção, que é o horror e a barbárie e a mentira, ela viraliza. Então, esse é o grande ponto, né? Quando aquilo é lucro para a Meta, como que você bloqueia esse lucro? Eu acho que esse é o movimento a se conferir como que a gente pensaria isso. Outro ponto importante é a regulamentação, como a Europa tem feito. Sim. A Europa tem feito uma regulamentação muito interessante, até proibindo rede social para menores de idade, uma série de coisas, medidas interessantíssimas. E outra é uma questão que precisaria ter começado já antes de ontem, que é a educação nas escolas. Dinamarca começou um processo de as escolas, crianças, 10 anos de idade, elas vão aprender na escola a identificar fake news. Então, essa é matéria de disciplina, porque esse movimento ele é muito importante, que ele vai estar atrelado com a mídia, inclusive ele vai pegar o teu ponto e passar a dar credibilidade para a mídia. Então, a criança que identifica fake news, ela ajuda a mãe e a avó, digamos assim. Sim. Esse é um movimento. Então, ele vem pela educação, passa pela regulamentação e ele se fecha dando retorno para a credibilidade. E o último ponto que eu colocaria para a gente não esquecer são as agências de checagem nos debates. Isso foi feito no governo Trump, apesar de não ter funcionado, né? Porque ele falou que os imigrantes comiam cachorro, mas isso é muito importante. Falou, tem que ter fast-checking na hora. Falou, tem que ter. Isso é muito importante. As agências de checagem, que nós temos várias no Brasil, elas vão ter que aumentar a sua intensidade de trabalho, digamos assim. Inclusive, sobre esse tema, a Agência Brasileira de Inteligência relacionou uma série de riscos para esse ano, para ano de eleição. O documento tem alguns itens, como desinformação, que a gente falava agora, interferência externa e vulnerabilidade digital como pontos de atenção e de preocupação. Segundo a ABIN, esse relatório tem como objetivo antecipar ameaças e dar subsídios ao governo federal para criar políticas públicas e proteger dados sensíveis. Mas um ponto chamou a atenção: o risco de um novo 8 de janeiro, com a eleição deste ano sujeita a tentativas de deslegitimação das instituições democráticas, com a manipulação das massas e a disseminação de fake news. Será que a gente pode caminhar para isso, gente, de novo? Eu acho que já houve mais risco. A gente já teve um risco maior de uma nova instabilidade, nos moldes do 8 de janeiro. Inclusive porque a gente tinha ali uma questão de tensão externa. Vale lembrar que no final de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou ali um documento falando sobre como seria a política externa dos Estados Unidos, que é uma adaptação, um corolário de Trump para a doutrina Monroe, ou seja, Estados Unidos voltando a exercer a sua influência sobre as Américas. Mas me parece que não é uma influência, essa influência que a gente fala, tão efetiva na institucionalidade nacional. Isso está sendo sanado, isso passou a ser sanado a partir de uma série de iniciativas
corretas, que eu avalio da nossa diplomacia, né? Mas eu acho que a gente já teve um momento em que essa instabilidade estava mais, a nossa estabilidade estava mais ameaçada. O que me parece é que a sucessão de fatos do final de 2025, seja uma reaproximação Lula e Trump, seja o fato de você ter tido Bolsonaro preso e não ter visto grandes manifestações, né? Não ter arrastado multidões nas ruas, essa comoção, parece que a gente está, neste momento, um pouco mais afastado desta comoção popular que traria uma instabilidade em 2026.